Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nessa nós vamos falar sobre o tema Quando Deus Restaura o Justo. É a lição de número 13, portanto a última lição do trimestre, que vamos estudar no dia 27 de dezembro de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor estará ministrando profundamente ao nosso coração. Pela bondade e graça do nosso Deus, nós chegamos ao fim do trimestre, também ao final do ano. Um ano muito complicado, cheio de incertezas, cheio de sofrimento até, mas o Senhor nosso Deus nos deu vitória. E chegamos ao final do ano, ao final de mais um trimestre e ao final também de mais um ano na Escola Bíblica Dominical, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Quero informar aos nobres companheiros que nos acompanham aí no canal Mensagem de Fé e Esperança, que estive um bom tempo aí ausente, das minhas atividades aqui no canal, devido ao fato de que eu e minha esposa passamos pelo vale aí da Covid-19, quando eu estava me recuperando, quando eu me recuperei, a minha esposa entrou na Covid, testou positivo e tive que ficar algum tempo aí cuidando dela. Agora, tanto eu quanto minha esposa estamos totalmente bem, para a glória de Deus, e estamos retornando às nossas atividades com muita alegria, com muita certeza de que o Senhor continuará nos abençoando de forma grandiosa. Eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu no meu canal ainda, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Também compartilhe com seus amigos, deixe um joinha, o like, o gostei, deixe um comentário aí na barra de comentário do vídeo. Isso é muito importante. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. A nossa verdade prática diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 42, os versículos de 1 a 17, que nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, como nós sempre fazemos. Mas eu quero incentivar você a fazer essa leitura aí na sua Bíblia, também na sua lição. E como tenho incentivado você durante todo esse trimestre, fazer a leitura de todo o livro de Jó. Se você não fez ainda, faça. A leitura do livro de Jó é uma leitura sapiencial, está entre os livros poéticos e é chamado de literatura sapiencial. Portanto, uma literatura muito boa, interessante, para o nosso conhecimento acerca de Deus e dos mistérios espirituais. Bom, a nossa introdução diz que nessa lição trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede pelos seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele manteve íntegro e não foi atribuída impiedade alguma a ele. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma
grandiosa. Como nós ouvimos falar e falamos muitas vezes, as tempestades não duram para sempre. Jó sofreu durante um período longo, um período extenso da sua vida, né, essa situação dolorosa, né, da doença, das perdas dos bens materiais, né, os seus amigos o atacando o tempo todo, mas chegou ao fim, o seu cativeiro chegou ao fim. A mensagem que eu já quero trazer para você de antemão é que o sofrimento que você possa estar passando hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, vai chegar ao fim. Né? Tenhamos fé, tenhamos paciência, tenhamos calma. Vai chegar ao fim, vai passar. O momento de Deus colocar um ponto final na nossa angústia, esse tempo chega. E para Jó, né, chegou depois de um período doloroso. Alguns escritores acham que Jó tenha passado por um período de 4 meses de sofrimento, outros dizem que é um pouco mais, mas seja como for, o sofrimento de Jó, né, de acordo com vários estudiosos, não chegou a 1 ano, né, foi cerca de menos de 1 ano de sofrimento, mas sofrimento duro, terrível. Jó teve perda dos seus bens materiais, teve perda dos seus filhos, né? Foi atacado na sua moralidade, inclusive a sua própria mulher colocou em dúvida a integridade dele. Que sofrimento difícil. Mas chegou o momento de acabar, chegou o momento em que Deus colocou um basta no sofrimento. Nosso primeiro ponto aqui, a humilhação de Jó. O Jó humilhado. Essa humilhação de Jó está entre os capítulos 38 a 40. 38, 39 e 40. Nesses capítulos, Deus se revela a Jó, mostrando a sua sabedoria, mostrando a sua soberania, fazendo a Jó muitas perguntas. Onde você estava, Jó, quando eu coloquei o limite na terra? Onde você estava quando eu coloquei o limite nas águas? Onde você estava quando eu dei peso ao vento? Onde você estava quando eu criei as cabras monteses, né, que dá luz a seus filhotes com muitas dores? Onde você estava, Jó, quando eu fiz os animais, os monstros marinhos, assustadores, o Leviatã? E Jó não tem palavras, né, para responder a Deus. O que Jó responde é o seguinte: eu ponho a mão na minha boca, ou seja, eu não tenho resposta. Bom, se Jó ele não pode responder, né, nem sobre um dos animais assustadores feito, né, no mundo marinho, que é o Leviatã, ele não pode responder nem sobre esse único animal, como ele poderia questionar a soberania de Deus? Como ele poderia entender a soberania desse Deus tão grande, tão justo, tão sábio, em todas as suas dimensões? O que resta para Jó é aceitar a soberania de Deus, acatar, né, reverentemente a bondade de Deus. No segundo item aqui, reverência e submissão. Depois de ouvir a poderosa voz de Deus, essas perguntas que Deus faz para Jó, não era para humilhar Jó, não. Jó, ele se humilhou perante o Senhor, né? Deus não tinha a intenção de humilhar Jó. A intenção divina era se revelar a Jó, para que ele conhecesse os bastidores da sua prova, o que havia de fato acontecido. E quando Deus se revela a Jó, ele se humilha totalmente perante o Senhor e aceita o trabalhar de Deus. Aceita o que Deus havia feito por ele,
com coração humilde. Foi quando Jó disse, né, aqui, né, através da sua reverência, a sua submissão, ele diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Bem sei que tudo podes. Ô meus amados irmãos, que consolo há nessa verdade descoberta por Jó. Eu sei que tudo podes. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer a você que, por mais que as coisas sejam complicadas, por mais que há pedras no seu caminho, Deus pode cumprir os seus intentos. E Ele vai fazer o que Ele prometeu na sua vida. Ele vai cumprir os desígnios dele na sua vida, querendo os homens ou não, querendo o diabo ou não, querendo o mundo ou não. Ele vai cumprir os intentos dele na sua vida, porque ele pode todas as coisas. Quando nós descobrimos o poder de Deus, a soberania de Deus, o nosso coração se acalma. O nosso coração, ele fica alentado. Quantas vezes nós nos sentimos desmotivados quando vemos como que as coisas acontecem ao nosso entorno, né? Pessoas que querem frustrar os planos de Deus na nossa vida, pessoas que querem nos desanimar, nos jogar para baixo. Quando nós olhamos para essas coisas, nós nos frustramos, nós desanimamos. Mas quando nós olhamos para o Deus que promete e o Deus que sabe como cumprir aquilo que promete, o nosso coração se abre, o nosso coração se alegra, como o coração de Jó. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui o nosso terceiro item do primeiro ponto, uma experiência viva com Deus. Durante o seu período de questionamento com Deus, durante toda a sua prova, Jó não tinha uma experiência viva com o Senhor. Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Quem ouve Deus, ou quem conhece Deus de ouvir falar, vive de achismo, vive de especulações. Mas quem conhece Deus da intimidade, vive o conhecimento da intimidade com Deus. Não vive de achismo, vive pela revelação da palavra de Deus. Aqui nesse terceiro item ainda, diz assim: quando temos experiências vivas com o Altíssimo, deixamos os nossos achismos, confessamos nossa miséria e confessamos as nossas misérias no pó e na cinza. Rejeitamos nosso orgulho e a nossa rebeldia. Quando nós temos um encontro com Deus, o nosso orgulho, a nossa prepotência, ela é quebrada, porque no altar da oração não há espaço para orgulho. No altar da oração não há espaço para prepotência. Não há espaço para eu penso isso e tem que ser assim, eu sou assim mesmo e ninguém me muda, esse é o meu jeito, eu nasci assim. No altar da oração não há espaço para essas coisas. Quando Deus se revela a nós e nós temos uma experiência viva com Deus, o nosso modo, a nossa maneira de tratar as pessoas, de entender o nosso chamado, né, se torna totalmente diferente. Que Deus se revele a nós. Que Deus fale conosco, que tenhamos experiências vivas com o Senhor para esse tempo difícil que nós estamos vivendo. Nós precisamos, mais do que nunca,
de termos essa experiência de Jó. Experiência não de ouvir falar de Deus, mas experiência de ver o Senhor, de contemplar a grandeza de Deus. Foi assim com o profeta Isaías. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu tive uma experiência viva com o Todo-Poderoso. Como nós carecemos dessa experiência viva com o Senhor. Mas continuamos buscando, meus amados irmãos. Ele vai se revelar a nós também. Deus tem prazer em se relacionar com os seus servos. Nosso segundo ponto aqui é a intercessão de Jó. Primeiro aqui, no primeiro item, a ira de Jó. Depois de Deus ter falado a Jó, ele vira então para Elifaz, o temanita, dizendo: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Qual era o pecado dos amigos de Jó? O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Eles exaltavam a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo limitava a soberania do Senhor nosso Deus. Deus, ele é soberano em todos os aspectos. Jó, ele teve erro, é claro que Jó teve erro. O erro de Jó foi outro erro, não erro de pecar contra o Senhor, não ter cometido, Jó não pecou, não cometeu pecado contra o Senhor, como entendia os amigos de Jó. E nessa fadiga para provar que Jó estava em pecado, eles acabaram por atacar a soberania de Deus. Esse era o pecado dos amigos de Jó. Depois que Deus acende a sua ira contra os amigos de Jó, ele manda que os amigos de Jó vão até ele para que Jó interceda por eles. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que esse interceda por eles. Esse episódio mostra que uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. É bom que digamos que a gente pode estar fazendo a obra de Deus de forma enérgica e de forma até sincera, mas errada. Por isso nós precisamos de buscar a direção do Senhor, para que façamos a obra de Deus de modo sincero, de modo enérgico, mas da maneira certa, da maneira que agrada o Todo-Poderoso. Agora, esse homem, outrora acusado de pecado pelos seus amigos, se vê na necessidade de os socorrer por meio da oração. E ele não se furta disso. Ele ora pelos seus amigos. E a Bíblia vai dizer que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Meus amados irmãos, como é maravilhoso o poder da intercessão. O poder da intercessão abre portas ao nosso favor. Quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, quando nós oramos por aqueles que nos humilham, quando nós oramos por aqueles que se levantam contra nós, é nesse momento que Deus, ele age também, abrindo porta ao nosso favor. Quando nós intercedemos por aqueles que mais precisam, Deus está trabalhando também ao nosso favor. Por fim, o terceiro e último ponto, a restauração de Jó. É bom que se diga que a restauração de Jó, ela teve 2 lados. Primeiro, restauração moral e espiritual. Restauração moral
e espiritual. No meio do sofrimento, né, daquela terrível doença, Jó teve uma perda moral muito grande. A sua moralidade foi na lama. As pessoas que passavam por ele zombavam dele. Os amigos, as pessoas que ele havia aconselhado na porta da cidade, viraram as costas para ele. Os príncipes da cidade, os magistrados da cidade, que precisaram dele nos momentos da sua saúde, viraram as costas para ele. E ele tornou como um monturo, né, como um lixo ali no meio das cinzas, sofrendo sozinho, sem nenhum amigo. Até mesmo a própria mulher, que deveria, né, ser a pessoa que mais o ajudaria, foi a pessoa que deu uma palavra totalmente contrária ao que Jó sofria naquele momento. Mas quando Deus se revela a Jó, ele restaura a sua moralidade e restaura também a sua espiritualidade, né? Deus restaura a sua moralidade e a sua espiritualidade. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. A lição que nós temos aqui, então, é que essa restauração espiritual, ela não aconteceu por causa de uma barganha, né, de Jó com Deus, ou de Deus com Jó. Não. É o favor divino, é a misericórdia, é a graça divina ao nosso favor. Deus nos abençoa por sua graça e não porque possamos fazer alguma coisa para Ele. Não existe nada que possamos fazer para atrair os favores divinos, meus amados irmãos. Nada, absolutamente nada. Nem a oração, nem os cânticos, louvores, nada pode fazer com que atraiamos a graça divina. A graça divina, já diz, é um favor imerecido. É porque Ele nos ama que Ele nos leva para o jardim da oração. É porque Ele nos ama que Ele nos abre o coração para cantar louvores a Ele. Tudo é Ele mesmo que faz. Não tem nada que possamos fazer. E se nós estamos bem com Deus, se estamos orando, se estamos lendo a Bíblia, se estamos jejuando, não temos motivo nenhum de orgulho, mas sim de agradecimento ao Senhor, porque Ele tem nos aberto as portas da oração, Ele tem nos aberto as portas da consagração e do louvor. No último item aí, a restauração social e a restauração material de Jó. Restauração social. Depois da prova, as pessoas que haviam abandonado Jó, inclusive a sua própria família, vieram novamente ter com ele. E trazendo presentes, trazendo dádivas, né, para ele. De sorte que o estágio último de Jó foi muito melhor do que o primeiro. A riqueza de Jó agora, né, se dobrou. Né? Tudo que Jó tinha antes, agora ele tem em dobro. Camelos em dobro, ovelhas em dobro, jumento em dobro. Teve outros 10 filhos, isso quer dizer que também dobrou, né? Porque filho, ninguém perde filho. Os filhos morreram, mas continuaram na memória de Jó, aqueles 10 primeiro. Agora ele tem outros 10 filhos. E entre esses 10 filhos, ele tem 3 filhas. Uma chamada Késia, outra chamada Gemima e outra chamada Queren-Apuk. As moças mais lindas do Oriente estavam na casa de Jó. Agora, nesse último estágio, ou nesse último estado, quando Deus virou o seu cativeiro. A Bíblia nada fala sobre a mulher de Jó. Isso nos dá o entendimento de que ela, mesmo sendo uma pedra no sapato de Jó, ela teria continuado viva, né, e com saúde, para dar a Jó
esses outros 10 filhos que ele teve depois do cativeiro. E a Bíblia diz que Jó morreu farto de dias. Jó viveu, depois do cativeiro, 140 anos. Ele viveu ainda louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, meus amados irmãos, nós chegamos ao final de mais essa lição, de mais esse trimestre, e que alegria poder saber que Deus nos restaura. E eu quero dizer a você que eu estou orando para que Deus continue restaurando você. A minha oração é que Deus restaure o seu casamento, que Deus restaure as suas finanças, que Deus restaure a sua comunhão com Ele, principalmente, que Deus restaure o seu ministério. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você, trazer a restauração que você precisa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, professores de escola dominical, superintendente da EBD, para que juntos possamos alcançar essa grande bênção do Senhor, de estarmos unidos buscando a restauração em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.